Bom, então vamos dar continuidade à nossa escultura do incisivo central superior direito, número 11. Nós paramos no primeiro passo, onde a gente demarcou a altura da coroa, que era 10 milímetros. Nós demarcamos o comprimento mésio-distal, que era 9 milímetros. Então, removi 3 milímetros de um lado, 2 milímetros do outro, isso porque eu tinha a medida aí de um dos bloquinhos. Sempre precisa ver se o bloquinho realmente tem essa mesma medida. Então, nós temos aqui o comprimento mésio distal de 9 milímetros ao redor de toda a coroa, de todo o bloco de cera, tá? Bom, então nós vamos fazer agora o segundo passo. Eu já removi dos dois lados, né? Espero que vocês também já tenham removido para poder fazer esse segundo passo. O segundo passo, nós vamos aí virar o nosso bloquinho, então até então nós estamos vendo ele por vestibular. Nós vamos virar o bloco para distal. Por distal, eu vou ter um bloco novamente com aquele comprimento maior. Esse comprimento agora, ele não vai ser o mésio-distal. O mésio-distal é esse que a gente já cortou. Agora, quando eu viro aqui para distal, eu vou ter o comprimento vestíbulo palatino. Então, qual é esse comprimento vestíbulo palatino? Quanto é? 7 milímetros. Então, lembrando que todos esses valores estão naquela imagem que eu passei para vocês por AVA, né, pelo AVA, e aí por e-mail também, tá? Então, aonde a gente tem lá a altura da coroa 10 milímetros, comprimento mésio distal 9 milímetros, e o comprimento vestíbulo palatino 7 milímetros. Então, isto aqui compreende os dois primeiros passos, aonde o primeiro passo a gente fez o corte, demarcamos a altura da coroa, depois fizemos o corte do comprimento mésio distal, que é 9 milímetros, e o segundo passo, que é o que a gente vai fazer agora, que é demarcar, virar o bloco por distal e demarcar aí 7 milímetros de comprimento vestíbulo palatino, mantendo a mesma altura. Então, vamos lá. Para eu realizar esse segundo passo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez, no primeiro passo. Então, eu vou demarcar com a régua 7 milímetros no meio, né? Então, eu preciso primeiramente fazer o quê? Isso mesmo, verificar o tamanho que eu tenho agora do meu bloquinho. Aqui eu tenho 14, mesma coisa que eu tinha do outro lado, tá? Então eu tenho 14. Se eu tenho 14, eu preciso fazer o seguinte: eu vou marcar 2 milímetros para vestibular, 2 milímetros, vou marcar um pontinho lá, voltado para vestibular, e 5 milímetros da palatina para o centro, tá? Então, vou lá e vou marcar 5 milímetros aqui. Sim, ele vai ficar bem menor do que o outro, tá? Bom, então eu vou marcar ele aqui, marquei um lado, vou marcar mais um ponto para eu saber e fazer uma reta. 5 milímetros. Aí eu vou traçar essa reta e eu vou conferir se eu tenho 7 milímetros no meio. Porque se eu não tiver, eu vou ter que ajustar ele. Então, eu vou lá e vou marcar 2 milímetros. E do outro lado,
5 milímetros. Professora, mas parece que é muita coisa. Mas parece só, calma. Não é muito não, tá? Vai ter, precisa ter 7 milímetros no meio do bloquinho, tá? Deixa eu só conferir aqui, daí eu já pinto pra vocês olharem. Beleza, deu 7. Vamos lá, então. Vou marcar aqui, vou pintar primeiro aqui a minha linha que ela saiu. Minha linha do colo. E aí, eu vou marcar, então, essa linha que eu preciso cortar. Eu vou marcar aqui para vocês poderem enxergar ela. E eu vou marcar aqui, do outro lado também. Então, vocês vão ver que o bloco ele vai ficar menor, que o corte ele é menor do que aqui. Porque aqui nós tínhamos 9 milímetros. Aqui nós vamos ter 7. Por isso que tem que cuidar para não trocar aqui, ó, vestibular, mesial, distal. Por isso que lá no início a localização é muito importante. Então, treinem isso bastante em casa, localização, pontos anatômicos, face, se eu tô vendo dente 13, né? Então, o dente 13, para onde tá mesial, para onde tá distal. Então, treinem isso bastante, porque isso é importante para vocês. Então, eu vou marquei já aqui e vou marcar ao longo do meu bloquinho, tá? Então, eu vou fazer essa marcação em todo o meu bloco. Vou marcar os pontinhos lá. Então, 2, 5. Por enquanto, eu não recebi nenhuma dúvida em relação à escultura. Então, eu imagino que vocês não estejam com dificuldades. Não hesitem em mandar e-mail para tirar dúvida, tá? É importante que vocês tirem essas dúvidas para que depois vocês consigam realizar os próximos passos, ok? Senão vai ficar cada vez mais difícil, né? Ah, professora, eu errei na minha marcação aqui. E agora? Eu fiz um risco, aí fiz o outro, né? Como é que eu faço? Vai com o Rollenbeck e tira a cera, ó. Ele vai sumir. Tira bem devagarzinho, tá? Ele vai sumir. Por isso que a gente não pode fazer uma marcação muito forte. Então, ele some e aí você remarca, tá? Então, não tem problema. Isso aqui é o de menos. Então, eu vou lá, vou marcar. E aí, eu vou ver novamente. Lembrem que do outro lado do bloquinho, como eu tirei de um lado, né? Então, aqui eu tô vendo por distal, tirei aqui 2 milímetros e aqui tirei 5 milímetros. Se eu virar lá por mesial, vai ser o contrário. Então, 5 milímetros e 2, tá? Então, vou lá, vou marcar 5 milímetros. E vou marcar 2 milímetros. E aí, eu vou fazer novamente, a minha linha de marcação para o meu corte. Essas linhas, elas devem sempre se encontrar, senão alguma medida tá errada. Então, agora eu vou fazer o desenho novamente em verde para vocês visualizarem. Vamos lá. E aqui também. Bom. Então, vejam. Fiz lá, né,
por distal, marquei lá na incisal também e marquei na mesial. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro passo. Vou cortar os dois lados, vai ficar um bloquinho mais fino. Tá? Então, uma coroa mais fina. Professora do céu, eu vou quebrar. Isso acontece, tá? Muitas vezes. Não pense que vocês não vão fazer isso, que vocês não vão quebrar cera. Quem não quebrar, nossa, maravilha, né? Parabéns. Mas isso vai acontecer. É muito normal quebrar a cera, tá? Principalmente os cantos da cera. Então, dependendo de onde for, você consegue ainda lá no arredondamento, né, no próximo passo também, você ainda consegue arrumar, tá? Uma coisa que eu gostaria de informar vocês, nunca realizar assim, ó, tá? Nunca fazer dessa forma para poder cortar a cera, porque isso aqui escapa e aí vai bem no teu dedo. Outra coisa também é não realizar aqui na mesa, tá? Porque às vezes você tá prestando tanta atenção que você ou se corta ou então você vai quebrar o bloco, porque você não tem o teu ponto de apoio que é mais delicado. Aqui você tá forçando na mesa. Então, a cera é muito mais fácil quebrar ali. Tá? Então, vai fazendo aos poucos, não tenha pressa. Vocês viram lá que eu coloquei no e-mail e no AVA de vocês que eu quero um feedback das aulas? Então, por favor, me encaminhem um retorno dessas aulas, de como tá, se vocês estão gostando, se vocês acham que poderia melhorar alguma coisa, alguma sugestão. E eu gostaria também que vocês me encaminhassem, eu coloquei até lá uma foto junto nessa sugestão, né? Nesse retorno das aulas, eu gostaria que vocês colocassem uma foto da escultura que vocês fizeram. Não precisa ter finalizado o dente, tá? Pode ser até o segundo passo, não tem problema. Que seria o que a gente faria nessa semana. Não daria tempo de fazer todos os passos, tá? Então, geralmente, pelo menos nas turmas que até hoje eu já lecionei essa disciplina, é no máximo até o segundo passo, iniciando o terceiro passo, tá? Então, principalmente agora no início, vocês não até desenvolver ali a habilidade com o bisturi, com a cera, né? Às vezes tem que começar de novo porque quebrou a cera, isso é normal. Às vezes tem que começar novamente, mais uma vez, né? Não se apavorem, tá? Isso acontece muito. Então, é assim mesmo. E tem que ter paciência. Às vezes coloca uma musiquinha, né? Tá em casa aí, tranquilo. Coloca uma música, faz a tua prática. Dá tudo certo no final. Então tá. Então agora eu já comecei a chegar bem próximo ali da minha linha. O que eu posso fazer para eu não cortar demais? Eu posso pegar o meu lecron, lembra o lecron da faquinha? E aí eu posso começar a fazer o alinhamento, o desgaste necessário até chegar na linha que eu quero, no tamanho que eu quero. Lembrem sempre de ver todos os lados. Por exemplo, se eu olhar assim, talvez, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui ele tá mais fino do que aqui. Então, o bloco ele aumenta aqui na incisal. Então, vejam, eu preciso desgastar um pouquinho mais aqui na incisal para ficar o bloco bem retinho, tá? Professora, mas eu tenho um sério problema em deixar reto. Deixa o máximo possível que você conseguir, tá? Isso é uma questão de treino, né? E uma questão de costume, de acostumar os olhos. Então, normal se não conseguir agora na primeira vez.
Por isso que nós temos alguns dentes para fazer ao longo do semestre, para poder treinar aí. E mesmo assim, vocês ainda precisarão treinar bastante, né, o olho durante a faculdade, tá? Bom, terminei então um lado, tá? Vocês vão ver aí que ficou ainda a tinta aqui. Eu gosto de deixar um pouquinho, vamos dizer, uma linhazinha, né, da minha marcação. E aí, do outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Pra ficar um bloquinho pequeno, beleza? E aí, no próximo vídeo, a gente continua, então, a partir do terceiro passo. Até mais!